Amados irmãos, boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre sua vida. Hoje eu quero trazer para a nossa reflexão um texto da palavra, alguns textos em cima de uma pergunta que foi feita de um grupo a qual participo, de um irmão muito querido, que a pergunta era a seguinte: se Deus existe, por que tanta fome, miséria e guerras? E aí hoje Deus me inspirou a compartilhar algo em cima dessa pergunta e acrescentando mais. Se Deus existe e é todo-poderoso, por que ele não responde a algumas orações que eu faço, partindo do princípio que essas orações que eu vou fazer, eu faço, são para o meu bem e para abençoar pessoas? E aí vieram alguns textos da palavra ao meu coração. Primeiro, Lamentações capítulo 3, verso 39, diz: do que se queixa o homem, que é cada um dos seus próprios pecados. E aí eu estava vendo aqui em Tiago, capítulo 1, que diz assim, Tiago 1, verso 13. Ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Outro texto, Tiago capítulo 4, verso 1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam em vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E em cima desses textos, eu quero frisar um texto que é bastante conhecido, que diz o seguinte, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a Bíblia diz. E Ele existe e quer que eu e você vivam o melhor dessa terra. Mas do que se queixa o homem? Dos nossos próprios prazeres. Deus não criou o homem para viver em guerra, para viver em miséria, em fome. Ele criou para louvor da glória dele e para que viéssemos desfrutar dos seus projetos divinos. Deus nos incluiu nos projetos dele. Que coisa linda, né? Nos planos dele. Mas o homem se corrompeu, se perdeu. Por quê? Por conta dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, e levados por aquilo que para ele aparentemente é bom, acabaram se corrompendo, e aí a gente vê o que a Bíblia diz, que um abismo chama outro abismo, e acabou gerando todo esse caos e tanta coisa ruim na terra. Agora veja bem, o Senhor, muitas vezes, ele não responde orações que fazemos, mesmo que aos nossos olhos essas orações sejam orações com o intuito de beneficiar, não somente a nós, mas a outros, porque o plano de Deus é muito maior. Às vezes nós oramos, por exemplo, para que Deus mude o pensamento de alguém em relação a gente, ou oramos para que Deus tire o impedimento ou facilite alguma coisa. Só que o plano de Deus para o ser humano é muito maior. A nossa mente não pode jamais raciocinar como Deus. Os planos de Deus, os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. Então, às vezes, eu vou usar um exemplo típico. A pessoa fala, ô pastor, ora para que Deus trabalhe no coração de fulano, para que ele me entenda, para que ele me ame, para que ele ande junto comigo. E aí, Deus não responde. E a pessoa fica chateada. Por quê? Porque Deus tem uma pessoa melhor, Deus tem um projeto melhor. E Deus não vai mudar o coração da pessoa para viver com aquela pessoa se a pessoa não a ama. Porque quando estiver na presença de Deus, vai amar e vai andar junto. Mas o dia que estiver fora da presença de Deus, vai abandonar e largar. Então muitas vezes Deus não muda o coração das pessoas por isso. Porque Deus conhece o amanhã e Deus tem algo maior.
Às vezes Deus não abre uma porta de emprego porque aquela porta de emprego seria um problema para a vida espiritual da pessoa. Às vezes Deus não libera uma bênção financeira grande porque a pessoa pode se corromper, se perder com essa bênção e esquecer de Deus. Então, amados, Deus existe. Não foi Ele que criou o mal, criou o caos, criou a fome, criou as guerras. O próprio homem se corrompeu nas suas concupiscências, nos seus desejos, se deixou levar e acabou por fazendo com que o mundo estivesse do jeito que está. Mas Deus não perdeu o controle. Como lemos em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se Deus não respondeu conforme você queria, Deus tem algo melhor. Se Deus não te deu aquilo que você pediu e que você não entendia que era só para os seus próprios deleites, glorifique a Deus por isso, porque Deus te deu um grande livramento. E se Deus está permitindo você passar uma luta, uma dificuldade, com certeza é para te aperfeiçoar, para você ficar mais humilde, mais misericordioso, e quando a grande bênção chegar na tua mão, você saiba administrar e saiba usar essa bênção de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Então descanse, confie, espere, porque Deus tem algo muito maior daquilo que a gente pede ou pensa, segundo o poder dele que em nós opera. Amém? Um beijo no teu coração, tarde de vitória, Maranata, ora vem Senhor Jesus, soli teu glória.